Paz do Senhor, meus amados irmãos, como estão? Aqui quem vos fala é o irmão Paraguaçu Júnior e novamente estamos aqui junto para trazer mais um ensino da palavra do nosso Deus. E gostaria de convidar você para estar conosco. Hoje queremos trazer um assunto muito importante relativo à noiva do Cordeiro. 4 segredos para um grande avivamento. É muito importante em nossos dias que estamos vivendo que ocorra um grande e poderoso avivamento. E o texto que eu quero vos ler para basilar ou ancorar a mensagem desse dia se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Está escrito: Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos notifica, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de nós começar a estudar, amados, gostaria eu de pedir que todos queridos, todos os irmãos, amigos que estão vendo este vídeo, que chegou pela primeira vez ou já está faz tempo assistindo, mas ainda não se inscreveu, embaixo do vídeo está em vermelho escrito inscrever-se. Você clica ali, automaticamente será inscrito. Você ajuda muito esse canal para crescer e continuar incentivado a propagar o evangelho. Deixe o seu like, seu comentário. Vamos estudar sobre a palavra de Deus. Neste texto bíblico, encontramos 4 segredos de um avivamento. Cada avivamento, olha só, que o povo de Deus tem experimentado ao longo da sua história, é Deus ouvindo a oração do seu povo. A palavra de Deus é a fonte geradora de avivamento. O temor do Senhor gera no coração das pessoas, pela palavra de Deus, e dá o início a um grande avivamento. E o avivamento é sempre uma obra de misericórdia. Portanto, a oração, palavra, temor a Deus e misericórdia divina são os 4 segredos, aleluia, para um grande e poderoso avivamento. Veja só, o primeiro ponto dos 4 segredos para um grande avivamento está na oração. O primeiro segredo está escrito de um grande avivamento é a oração, que está em 2 Crônica, capítulo 7, e o versículo 14. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia Sagrada é documentado ao longo da história cristã, começa sempre com oração. A oração é fundamental para a igreja alcançar o coração de Deus, para ser envolvida num grande avivamento. O primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor, que está em Gênesis 4 e 26. O avivamento no Monte Carmelo só se deu após Elias orar, que está em 1 Reis 18, e também do versículo 30 a 39. Quando Elias, a Bíblia diz, ele restaurou o altar de Israel, o altar estava destruído, o altar estava em desuso, e Elias preparou o sacrifício e fez uma oração. Através daquela oração rápida em direção a Deus, após a obediência do altar, Deus mandou um grande fogo do céu, de uma maneira tão profética e milagrosa, que trouxe um grande avivamento sobre o povo de Israel. Mas Elias teve que levantar o altar de oração, de sacrifício. Veja, o maior avivamento da história se deu no dia do Pentecoste, após a intensa campanha de oração que você pode encontrar em livro de Atos 1:14 e também em Atos 2, do 1 ao 4. Portanto, a oração é o primeiro grande segredo para um grande avivamento. Enquanto o homem não ora, Deus não age. Enquanto a igreja não se dobra-se perante a presença de Deus, jamais encontrará um grande avivamento. É necessário que os pastores, os missionários, os obreiros voltem para os altares que estão abandonados, altares que estão em ruína, altares de oração que estão desolados, que estão excluídos, que estão em lugares que está sendo desassistido. É necessário para um grande e poderoso avivamento dos nossos dias, novamente a igreja se voltar para buscar Deus em oração. O segundo ponto de um grande avivamento está na palavra de Deus. O segundo segredo de um avivamento é a palavra de Deus, que está em Abacuque 3, 2, onde nós lemos. Não pode existir avivamento genuíno, duradouro, se não for gerado pela própria palavra de Deus. Está em Atos 19, 20 também. Veja bem,
Um grande avivamento aconteceu em Judá, no dia do rei Josias. Só se deu depois que o sacerdote Iquias anunciou. Olha o que o sacerdote anunciou. Achei o livro de Deus que estava na casa do Senhor. Segunda Crônicas, ou melhor, Segunda Reis, capítulo 2, capítulo 22, versículo 8. A palavra de Deus foi tão poderosa que eles trouxeram e ensinaram e pregaram e trouxe um grande avivamento. Também mostra um grande avivamento nos dias de Esdras e também de Neemias, que se deu após a leitura bíblica da palavra do Senhor, que está em Neemias 8, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Veja, os grandes avivamentos registrados em Atos dos Apóstolos, ao longo da história cristã, sempre se deram pelo poder da palavra de Deus. Não existe um grande avivamento se não tiver períodos de derramamento de lágrima e oração e um clamor pela palavra, para que o povo se volte para a santíssima e inerrante palavra de Deus, para que o povo possa estar na boa e perfeita e agradável de Deus. A palavra de Deus é a âncora para a permanência de um grande avivamento. Avivamento sem palavra é apenas emocionalismo. Avivamento sem palavra é apenas um culto que o homem e a mulher possa fazer, mas que não permanece porque não tem palavra. Por isso é necessário que a palavra de Deus permaneça para conduzir o povo cheio da graça em um avivamento. O terceiro ponto para um grande avivamento é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus é a porta de entrada para um grande avivamento individual e coletivo. O temor do Senhor veio sobre os ninivitas, levados, aleluia, ao arrependimento, onde eles se jogaram ao pó, na cinza, e se Deus depois que eles ouviram a pregação do profeta Jonas, que está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 10, eles só puderam ter um avivamento e só puderam temer ao Senhor mediante depois que eles ouviram a palavra. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É necessário temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter vontade e prazer, aleluia, de agradar a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 20, vimos que após ouvir a palavra do Senhor do Monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu, e Moisés disse ao povo: não tem mais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Naquele grande dia, Moisés, após um grande sinal de Deus no monte, Moisés disse para o povo não temer, mas que o povo possa temer a Deus por causa do mover de Deus e a misericórdia, pois Deus está fazendo isso para que eles não pequeis contra o próprio Deus. Então veja o princípio deste 4 segredos de avivamento. Primeiro, a oração. Segundo, nós precisamos ter a palavra como alicerce. Terceiro, um temor, aleluia, para permanecer. E por último, nunca haveria um avivamento se não fosse a misericórdia do Senhor. Está escrito: a misericórdia de Deus é o 4º segredo de um grande avivamento. Aleluia! E todo avivamento ao longo da história é uma obra divina. Em 2 Crônica 30, versículo 9, o próprio rei Ezequias reconheceu isso, dizendo: porque em vós convertei ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante ao Senhor, e levarão cativos e tornarão a terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós se converter a ele. Veja quão importante é esses 4 princípios para um grande avivamento: a oração, a busca de Deus, ouvir a Deus e temer pela palavra, e um temor permanente, e a misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja possa se colocar, aleluia, firmado nas promessas imutáveis de Deus. Eu quero, meu amado e minha amada que está ouvindo, pedir a você que nós juntos podemos buscar a Deus em oração, pedindo para que Deus traga um grande avivamento em nossos dias, para que assim a igreja do Deus vivo esteja permanentemente preparada para o grande dia do Senhor que virá nas nuvens para buscar a noiva do Cordeiro. Eu quero orar com você, juntamente com você, para nós pedir um grande avivamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de apostasia.
Nós precisamos, Senhor, um grande e necessário avivamento em nossos dias. No meio desta obra, Pai, envia um vento do Espírito de uma maneira tão profética que a própria igreja receba novamente a vida em abundância, pela presença abundante de um avivamento pelo Espírito, pela palavra, temor, oração e a misericórdia de Deus. Amém? Muito obrigado pela vossa presença. Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fica com Deus.